Bernhoff oferece serviços em cálculos judiciais e gestão de riscos na terceirização, além de soluções em tecnologia, outsourcing contábil e consultoria tributária, contando com 6 escritórios distribuídos entre algumas das principais cidades do Brasil. Erguida sob os pilares da constante capacitação da equipe e inovação, a Bernhoff conquistou a confiança dos clientes de grande expressão no cenário nacional. Para Bernhoff, nada é mais importante do que construir relações fortes e duradouras com base em assertividade, eficiência e segurança. Conheça a área de cálculos judiciais que atua nos âmbitos trabalhista, civil, previdenciário e tributário. Aqui atua-se desde a fase do contingenciamento até a execução, ajustando o valor do risco à medida que o seu processo avança. A Bernhoff apoia sua empresa a fim de que ela pague somente o que for justo, disponibilizando uma série de informações gerenciais ao longo do processo. A Bernhoff trouxe para a Danone segurança jurídica na área trabalhista, que era o que nós precisávamos, através dos cálculos judiciais que nos garantem uma provisão assertiva. Além disso, a Bernhoff trouxe algo novo, que são os relatórios gerenciais, que trouxeram 2 pontos muito importantes para nós. Ter KPIs para medir os escritórios de advocacia. Outro é poder ver como estão as nossas condenações, o que nos auxilia nas tomadas de decisão. Sabia que a Bernhoff é pioneira na prevenção de riscos envolvendo a terceirização? Na área de gestão de riscos com terceiros, são avaliados minuciosamente os riscos envolvidos na relação entre empresas, tomadoras e prestadoras de serviços, passando pelas fases de homologação de fornecedores, mobilização de trabalhadores terceiros, avaliação mensal do cumprimento de obrigações legais e contratuais, entre outras. Olha, o atendimento que hoje eu tenho da Bernhoff, eu não tenho que reclamar. Eles são grandes parceiros, no que eu preciso, eles estão sempre dispostos a ajudar, a contribuir. Dúvidas que eu mesmo tenho, eu aciono a Bernhoff, eu sou esclarecido sempre a contento. E eu vejo o trabalho de parceria com a Bernhoff é muito bom, não é só para a EDP como tomadora de serviço, eu vejo até para a prestadora de serviço, porque isso contribui bastante para que ela esteja regularmente dentro da nossa relação contratual, seja na apresentação de documentos e seja nas suas obrigações legais. Então, eles nos ajudam e ajudam os fornecedores também. Então, isso para mim é o melhor dos mundos. Além disso, você também pode contar com um time de consultoria tributária, que dá o suporte necessário para uma gestão eficaz das obrigações contábeis, tributárias e previdenciárias das empresas, identificando oportunidades de recuperação de créditos, realizando o outsourcing tributário, assim como a revisão dos procedimentos para assegurar que o seu negócio esteja compliance. Tudo isso com tecnologia de ponta, que permite uma maior celeridade e assertividade, para que você foque no core business do seu negócio com segurança e redução do seu custo operacional. Na área de outsourcing, você encontra terceirização de serviços de departamentos tributário, contábil, pessoal e financeiro. When I started here, we had the problem of this small company and how to manage it. Bernhoff was able to offer us services both on the human resources side and on the accounting side, and that's helped us to resolve some of the problems that we had with the company. It's very important for these things to be managed properly. They have to be managed strictly according to the law and everything properly done. And also we have our head office in London, so we needed someone who could communicate with London as well, which Bernhoff does very well. So they've helped me to be able to do my job, which is to report on Brazil as a journalist and not worry about the accounting side of the company so much. A Bernhoff acredita que o olhar voltado à tecnologia é um fator-chave para o crescimento sustentável das empresas. Por isso entende a importância do seu papel no apoio ao processo de transformação de negócios através da criação de soluções tecnológicas como o RPA, Robotic Process Automation, um serviço que permite que as atividades operacionais repetitivas da empresa sejam executadas por um robô, para que a sua equipe
possa focar em áreas estratégicas. E produtos como o Contract, um portal desenvolvido 100% na nuvem para gestão de riscos na terceirização. É assim, com simplicidade, que a Bernhoff gera resultados e agrega valor aos seus clientes, fruto de uma visão de futuro que tem como pilares a tecnologia, pessoas e a inovação. Gerar resultados com simplicidade. Este é o nosso propósito. De um lado, aliando tecnologia, de outro, pessoas. Pessoas certas jogando na posição correta. É assim que nós, mesmo com mais de 20 anos de história, porém com alma de startup, estamos nos preparando para o futuro. Um futuro que requer inovação, requer mudança, mas requer um time de excelência. É assim que nós estamos nos preparando para entregar cada vez melhores resultados para os nossos clientes. Acesse www.bernhoff.com.br. Olá, gente, bom dia. Bom dia, gente. Primeiro, queria agradecer, né, a participação de todo mundo, parando aí vocês numa quinta-feira, né, mas eu garanto que vai ser uma conversa aqui bem agregadora, né, a gente tem um conteúdo bem bacana para trazer para vocês. E tá aqui comigo junto com a Kalina, né, vocês já conhecem, acho que vocês já conhecem essa dupla, né. Essa dupla imbatível. É isso aí. E aí, Kalina, eu queria deixar, né, para você se apresentar e em seguida eu me apresento. Fique à vontade aí. Prazer, bom dia, gente. Meu nome é Kalina Nunes, sou coordenadora de BPO de folha, junto com Camila. A gente faz uma dupla de coordenação de folha de pagamento aqui na Bernhoff. E novamente aqui com vocês, fazendo um webinar para a gente trazer vários conteúdos, vários esclarecimentos que a gente sempre tem no nosso dia a dia, em conversa com nossos clientes, e a gente está aqui para partilhar com vocês toda essa vivência e trazer novas ideias com esse desafio do pós-pandemia, várias melhorias, né? Várias novas práticas vêm acontecendo no mercado na gestão de pessoas, e a gente vem aqui falar um pouquinho para vocês. É isso aí. Eu me chamo Camila Miranda, né? Como a Kalina bem colocou, formo essa dupla aí com ela aqui na gestão do outsourcing de BPO de folha, né? Mais uma vez agradecendo a vocês a participação. E hoje, né, a gente traz como tema mandem oportunidades o desafio, né? Os desafios de gestão de pessoas, que não são poucos, né? A gente sabe aí o quão desafiador é, né? Gerir pessoas, lidar com cada universo, né? A individualidade de cada um. Então, hoje a gente trouxe aí esse cenário, esse novo normal que já vem acontecendo aí, né, nos últimos anos, mas que a gente ainda encontra desafios, né? Que a gente encontra aí também novas ferramentas no mercado. E aí a gente vem compartilhar com vocês, né? O que é que o mercado está trazendo de mais novo, né? Como é que o mercado está se comportando, quais são as diretrizes, né, Kalina? É isso que a gente hoje vem trazer para vocês. A gente vem esclarecer várias dúvidas, a gente vai trazer essas novas diretrizes e uma nova visão da prática de gestão de pessoas no pós-pandemia, no home office, no híbrido, todas essa diversidade de modos de trabalhar e gerir pessoas à distância, no presencial novamente, tudo isso a gente vai falar um pouquinho. Nova legislação que tem aí, que tem gente que quase ninguém já deve ter ouvido falar dessa nova lei que saiu agora em março, então várias novidades que a gente vai esclarecer aqui com vocês. Isso, e as novidades também do E-Social, né, que cada vez mais o governo vem fazendo as mudanças que já vem prometendo há alguns anos, né, teve muita gente aí que precisava ver para crer, e a gente está vendo aí na prática acontecendo, né, e o SPED realmente rodando direitinho, né, as coisas se encaixando. A gente teve agora no mês de maio o IR, que já entrou para o DARF, agora eu nem chamo mais ele de DARF previdenciário, a gente mudou o nome para chamar aquele DARF unificado, né, que a expectativa é que esse DARF aí entre, inclusive, mais outros impostos também, né, com o decorrer do período.
Então, dando spoiler aí para vocês, a gente vai falar um pouco de tudo, né, de gestão, de social, de legislação, né, de novos cenários, de ferramentas. Então, fiquem com a gente, né, mandem um link aí para o colega que vocês acham que é interessante e vamos junto. Exatamente, vamos junto. Então, Camila, com esse novo cenário do pós-pandemia, né, decretado o fim da pandemia pela OMS em maio, né, a gente tem novas práticas de gestão de pessoas que apareceram no mercado, que foram se consolidando, algumas estão já em prática pela maioria das pessoas, mas existem detalhes ainda que precisam ser alinhados. Como Isso. você vê? Então, Kalina, na realidade, o que acontece? Hoje, para mim, o grande ponto, eu acho que o marco aí dessa pandemia foi a implantação em massa do home office, né? Eu sei que já teve gente que voltou para o presencial, gente que hoje adota o híbrido, né? Mas o que acontece? A gente, hoje, tem vários cenários. A gente tem o teletrabalho, o home office, e essa flexibilidade que é o híbrido, né? Porém, o que a gente percebe na prática é que as pessoas têm dificuldade de entender a diferença entre um e outro, né? O que as cláusulas trabalhistas falam sobre isso, né? Como eu consigo controlar o ponto desse colaborador, devo, não devo, né? E as demandas, como é que ficam, e como é que eu faço gestão, né? Tem gente que era acostumado no presencial a fazer aquela gestão à vista, né? Que ficava no mural, na parede, né? E hoje a gente precisa ter, de fato, a tecnologia como aliado, né? Para esse novo cenário, né? Que nem é tão novo, mas assim, mas que a gente ainda considera novo. E também entender um pouco, né? Dessa diversidade que esses cenários trazem. O primeiro que eu queria pontuar, Kaline, é a importância de saber a diferença entre home office e teletrabalho. Muito importante essa sua colocação na visão das diferenças, inclusive juridicamente falando, a diferença dos contratos, né? Isso. Porque, veja, o home office, ele não deixa de ser aquele contrato padrão que a gente já tinha, né? No presencial, inclusive, só que com a cláusula lá especificando, né? O local de trabalho, enfim, a rotina, a questão dos horários, especificando com clareza que aquele colaborador, ele mantém, né, o home office ou o híbrido, né? E aí, lá nessa cláusula, deixa tudo muito claro, qual que é a ajuda, enfim, esses detalhes. Já o teletrabalho, ele é bem diferente, né? Acaba que ele é feito também, né? Não dentro do in loco da empresa, mas ele não precisa desse controle, né? De jornada, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma colaboradora, vamos dizer que Kalina é minha colaboradora, certo? Então, eu tenho Kalina como minha colaboradora e eu não controlo a jornada de Kalina. Kalina sabe as demandas que ela tem e ela me entrega, né? E aí, isso sim é o teletrabalho. Se ela vai fazer à noite, em 2 dias, de manhã, se ela vai parar 2 horas no período para fazer outra coisa, aí é com ela. Ela precisa entregar aquela demanda. Já o home office e o híbrido, não. Ele precisa cumprir aquela jornada, ele tem as demandas dele, mas ele sabe que ele tem que estar ali disponível, porque ele pode ser acionado, né? Então, essa, para mim, é a grande diferença. Eu não sei se você queria complementar, Kalina, com algum ponto. E, inclusive, lembrando que os contratos são diferentes. Os contratos de teletrabalho, o teletrabalho é um contrato que discrimina as atividades que aquele colaborador tem que cumprir e entregar, sem um controle de jornada. E lembrando que no home office, ele tem um controle de jornada e quem faz home office também pode fazer hora extra. Então, não abre mão do controle de ponto, da marcação de ponto, do horário de entrada e de saída, de verificar o descumprimento do artigo 59, ultrapassando as 2 horas diárias. Então, tem esses detalhes. Não por não estar na empresa, ele está em home office trabalhando de casa. Se for home office, controle de jornada, hora para entrar e hora para sair, ele também faz hora extra, mesmo estando em casa. É estranho hoje, né, Camila, fazer hora extra, mesmo estando em casa? Isso.
É estranho, mas é necessário o controle disso, né? Inclusive, se acontecer, né, de ter alguma reclamatória trabalhista ou até mesmo fiscalização, a empresa é obrigada, né? Lógico, respeitando as regras, né, do que a CLT fala, que é quando a gente tem uma quantidade de colaborador, né, minha gente? Então, tem todo um desenho para isso, mas o que a gente quer frisar aqui é que o formato de trabalho, né, que não seja teletrabalho, ele não isenta essas obrigações da empresa, né? Então, por isso que eu volto a frisar a importância da tecnologia, né, como aliado, né? Porque, por exemplo, como é que eu controlo uma jornada de trabalho de um colaborador, cada um na sua casa, né? Multiplicando as estações de trabalho, os endereços de trabalho, né? Então, geolocalização, né, marcação de ponto virtual é o ideal para esse tipo de cenário. Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também, né? Exatamente, a gente vai falar mais um pouquinho dessas tecnologias, mas lembrar que a legislação trabalhista, ela continua funcionando, a do presencial, para quem está em home office, e que ela não mudou, né? O que mudou foi a forma de executar as atividades. E dentro desse cenário de mudança, qual a importância da comunicação interna das empresas nesse contexto, Camila? Que esse cenário... Antes da gente mudar para a pergunta 2, a Ilane fez uma pergunta aqui, né? Ela colocou o seguinte: o teletrabalho vale para qualquer nível de cargo? O teletrabalho vale para qualquer nível de cargo, lembrando que as descrições das atividades executadas no contrato de trabalho de teletrabalho devem dar a condição dessa execução fora do local de trabalho. Eu não tenho, se eu conseguir colocar uma recepcionista atendendo com as novas plataformas em casa, ela pode estar em casa com o PABX virtual. Então, eu descrevo as atividades dela lá e que ela tem que executar. Então, vai depender da descrição da atividade que eu conseguir colocar no contrato. As atividades podem ser feitas por teletrabalho, eu darei todas as condições. Então, a atividade pode ir para o teletrabalho. Joia, é exatamente isso, né? O contrato de trabalho, ele não limita por funções, né? Por nível de cargo. Ele simplesmente traz assim para você, é possível, né? É aquela pergunta que o RH tem que fazer, né? É possível manter nesse formato, né? Tiveram várias empresas que precisaram voltar a 100% presencial, não por escolha, mas porque não tinha condição mesmo de manter o formato. Então, é mais ou menos isso aí, né? Simbora para a segunda pergunta, então, Car. Exatamente. Então, como a gente estava... Espero que tenha sido respondido. Se não foi, né? Fiquem à vontade e mandem suas perguntas por aqui, viu? Que a gente vai estar respondendo vocês também. Isso. Então, a gente estava falando da comunicação interna das empresas. A importância nesse novo cenário da comunicação interna das empresas para com os colaboradores e da facilidade do acesso, da clareza. Fala um pouquinho para a gente sobre a comunicação interna, o que mudou no pós-pandemia, porque muita coisa mudou. Muita coisa mudou, né? Primeiro de tudo, eu acho que é essencial, né, que exista uma plataforma de comunicação que integre, né, todos os níveis, né, hierárquicos, onde lá eu possa me comunicar com todo mundo, de fato, né? Porque existe essa facilidade, né, essa chamada de vídeo com a equipe, que traz essa proximidade para a liderança, para a gestão, enfim, então isso faz toda uma diferença. Mas um ponto bem importante que a gente quer trazer para vocês é que em 21 de março de 2023 entrou em vigor a Lei 14.457. E essa lei, ela diz o seguinte, inclusive ela altera a sigla da CIPA, né? Então, essa lei muda a sigla da CIPA para que vire agora Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Antes era só até acidente. Então, exige, né, para determinadas empresas, né, com a quantidade X de colaboradores, claro, que tenham, né, CIPA dentro da empresa, porque tem empresa que não tem obrigatoriedade,
né? Mas as empresas que são obrigadas a ter CIPA dentro da empresa, elas precisam criar um canal de denúncia anônima, certo? Então, não só a comunicação aberta precisa ser fomentada, precisa ser alimentada, como a anônima também. Então, dentro desse canal, né, o colaborador, a colaboradora, né, qualquer pessoa da empresa, qualquer membro ele, seja de qualquer nível hierárquico, ele tem que ter acesso para que ele possa comunicar lá, né, as situações mais diversas que existem, né, que a gente às vezes pensa até que é irreal, mas é uma realidade, né? E que a gente pensa que não está acontecendo, mas para alguém está sendo um dificultador, e dependendo do tamanho da empresa, é de suma importância ter um canal aberto para você conseguir ter acesso a informações e a segurança do trabalhador, né? De poder ter um canal anônimo em que ele possa confiar, de conversar e colocar suas dificuldades. Isso. E assim, quantas empresas estão sabendo dessa mudança, né? Para se adequar a elas. Então, assim, a legislação, eu me atrevo a dizer que nos últimos anos, né, de 2017 para cá, eu acho que eu nunca vi tanta mudança na legislação trabalhista e previdenciária, né? São muitas mudanças. Mudanças essas, né, para melhor, né, para ter um compliance maior, para ter uma fiscalização maior, para ter uma segurança, uma gestão melhor. Então, assim, é muito importante essa questão da lei. Óbvio que essa lei não traz só essa mudança, né, mas a gente trouxe essa aqui como bem importante, inclusive o programa Emprega Mais Mulheres, né, principalmente visando o número de assédio, né, que essas mulheres sofrem no trabalho, e que, como eu disse, às vezes não é uma realidade, né, na empresa, mas é em outra. Então, assim, nem o próprio RH, às vezes, sabe o tamanho da dimensão disso. Então, esse olhar, né, do governo para isso é muito importante, né, Kalina? E essa comunicação clara com o trabalhador, aí voltando só mais um pouquinho à comunicação interna, dele ter um portal de acesso, dele conhecer as regras da empresa corretamente, dele conseguir ter acesso e clareza no que ele pode ou não fazer. Porque hoje, com essa transformação do ambiente de trabalho, o que é que a atividade dele é de teletrabalho, o que ele pode fazer? Onde estão as regras? Como ele pode agir? Exato. Porque a gente encontra a dificuldade, a empresa encontra o problema, mas dando um passo para trás, onde é um bom onboard, um bom embarque, uma clareza na entrada desse colaborador, uma orientação bem feita e bons canais de comunicação trazem a longo prazo uma tranquilidade de você engajar seu colaborador, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, engajar seu colaborador num bom local de trabalho, com tranquilidade, e que já previne o uso dessa plataforma, porque a gente está falando de assédio, mas tem assédio moral, tem assédio sexual, tem problemas que estão acontecendo. E como é que a gente combate isso? Aí eu vou para a nossa próxima pergunta, Camila. Como engajar esse colaborador, como trazer ele para vestir a camisa das empresas, como trazer ele para o trabalho, com esse trabalho transformado, com tantas dificuldades, com estar em home office, mas e o ambiente, como orientá-lo no seu ambiente de trabalho e como engajar, porque a maioria das pessoas pensa, eu só consigo engajar se eu estiver perto, mas a gente tem muita coisa para fazer para engajar, mesmo a gente estando cada um em um lugar. Eu acho que o desafio aí, o ponto, na minha opinião, não é nem o presencial ou home office. Eu acho que é a forma que se faz, sabe? E eu acho muito bacana essas ferramentas aí que o mercado tem, né? De medir, né? De realmente ter um termômetro da satisfação dos colaboradores, realmente, de você deixar aberto lá um feedback, pedir uma sugestão para ele, né? Não tá bacana, mas qual é a tua sugestão? O que é que a gente pode melhorar, né? Eu acho que esse ouvir, né, esse feedback, né, realmente é uma coisa transformadora, né, no mercado de trabalho ultimamente. Então, eu acho que, independente do formato, essa proximidade, ela tem que existir. E, mais uma vez, a tecnologia como aliada,
né? O quanto que é importante que a tecnologia esteja junto com você, gestor, né? Seja você gestor de RH, seja você líder, né? Seja você gestor de empresa no geral, eu acho que isso é muito importante. Você ouvir, você medir, né? Você perguntar como é que está a tua motivação, o que é que você acha disso, o que é que você acha daquilo. E deixar esse canal aberto, realmente, para que as pessoas consigam falar, né? Expor as ideias, opinar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe, Kalina? Com relação à motivação e engajamento. Outro ponto, que aí eu puxo um pouquinho da resposta anterior, né, que até você falou aí, é a importância da clareza, né? Eu acho que quando a gente deixa tudo muito claro, né, a comunicação, ela flui, né? Ela funciona. Eu acho que quando tem lá, né, aquela coisa de dizer assim, poxa, eu consigo dizer para o meu líder, né, que aquilo ali não foi legal, o meu líder vai me dizer quando eu tiver alguma situação que não for legal, eu acho que isso já faz toda a diferença, né? Antigamente, né, eu lembro que as pessoas não conversavam, era, vou dar uma advertência, né? E dava advertência. Hoje, eu não estou dizendo que não existe, mas quantas advertências a gente faz no ano, Kalina? Quantas suspensões? Hoje é bem difícil, porque a gente vai pelo esse caminho do acolhimento. Vamos entender o que aconteceu. Vamos voltar, pegar o nosso talento de contexto, voltar atrás, ver o que aconteceu e vamos alinhar. Será se nesse trânsito para acontecer um problema, eu falhei numa comunicação, eu não deixei claro para aquele colaborador o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que está certo, o que está errado, conforme as nossas regras de cada empresa. Então, a clareza na comunicação traz esse engajamento. Hoje, a palavra de ordem, né, feedback e acolhimento. A gente engaja também acolhendo, né, Camila? Escutando, escutando abertamente e tentando entender e conseguindo colocar esse colaborador, trazendo ele para perto da gente. E nesse trabalho desse engajamento, né? A gente vai para a próxima dúvida, para a nossa próxima pergunta. E as tecnologias? Como elas vão nos ajudar nessa gestão de pessoas no pós-pandemia? Como eu faço tudo isso? Né? Como eu consigo unir tudo isso, né, Camila? Eu acho que a tecnologia, como eu falei, eu acho que em todas as respostas eu coloquei ela um pouquinho lá, eu acho que ela tem um papel importantíssimo, né? A gente sabe aí o quanto que a tecnologia está avançando, né? Com inteligência artificial, com novos softwares, enfim. E eu ainda fico maravilhada, porque quando eu comecei, né? Nem vou dizer a vocês o ano, mas quando eu comecei lá atrás, não. no DP, eu comecei fazendo gestão de ponto, né? E eu ainda peguei ponto cartográfico. Então, eu sou daquelas colaboradoras de DP que são um pouco traumatizadas com ponto, né? E quando eu vejo hoje essa marcação de ponto, né, em tempo real, batendo por QR Code, né, batendo por geolocalização, coloca um tablet, faz pelo aplicativo, eu fico maravilhada, né? Leitura facial, nem precisa botar mais no digital, agora é só leitura facial. Exatamente. Então, assim, eu acho que gestão de ponto já é fantástico, né? Porque, inclusive, a própria legislação brasileira, que vamos combinar que é um pouco arcaica, né? Principalmente falando da parte mais trabalhista, né? Ela vem se adaptando a isso, né? Ela vem trazendo algumas portarias. Isso, ela vem trazendo algumas portarias flexibilizando, né? Inclusive, para mim, uma das portarias mais fantásticas é essa que, independente do tamanho da empresa, ela não necessariamente precisa de um relógio de ponto, né, alocado na parede. Então, isso já facilita muito a vida das empresas, né? Porque eu vou trazer um exemplo básico, né? Imagina uma empresa que tem uma média de 1.000 colaboradores, né? E dentro desses 1.000 colaboradores a gente tenha caminhoneiro, frentista, promotor de vendas. Esse povo não fica no local de trabalho parado, né? O trabalho deles é ambulante, né? Eles não ficam parados. Então, assim, como eu faço a marcação de ponto, né? Assertiva, sem ser aquele ponto britânico que ele vai chegar e colocar... Vai preencher o cartão e te entregar. Exato. Então, assim, para mim, isso já é um forte aliado aí para as empresas, né? E aí a gente está falando de
N, né, empresas que já fazem essa gestão de ponto aí, por reconhecimento facial, por geolocalização, por QR Code, então isso aí já ajuda bastante. Outra ferramenta, Kalina, que eu acho fantástica, ferramentas, na verdade, no plural, são essas ferramentas de aproximação, né, como o Teams, como o Meet, né? Zoom, tem tanta coisa hoje, né? Exatamente, que faz com que as pessoas hoje, né, elas consigam estar perto. Eu até brinco, né, que a gente vê mais as pessoas hoje, tudo bem que virtualmente, mais do que no presencial, né? Porque muitas vezes o pessoal estava alocado em outro setor, em outro andar, e hoje não, a gente consegue se encontrar nas reuniões e sem precisar correr, né? E sem precisar correr, e a gente está e as pessoas estão dentro das nossas casas também, né? Convivem com a gente. Exato, é isso aí. Então, eu acho que além disso, ainda tem toda uma questão, né, de dashboard, de controle de números, né? Hoje a folha de pagamento, a gente pode extrair ela, né? E a gente tem essa solução de extrair ela e transformar ela no que você precisar, né? Para indicador, para controle, para planilha, né? Então, assim, eu acho que as ferramentas hoje, a tecnologia, ela ajuda muito nesse ponto. Muito. Aqueles gráficos que você pode extrair o que você quiser e pode fazer e medir, mas a gente vê também as pesquisas de clima de antigamente, que demoravam meses para sair o resultado, as respostas. Hoje a gente tem ferramentas no mercado que a pesquisa de clima, você tem ela diária, você tem ela semanal, e você pode estar acompanhando de qualquer lugar o seu colaborador e a satisfação. Então, essas pesquisas também, essas ferramentas para medir o termômetro interno do seu colaborador, elas também estão muito modernas, né, Camila? E outro ponto, Kalina, que eu queria trazer também é com relação às homologações, né? Não só as homologações, mas as admissões, os recibos de férias, os contra-cheques, né? Hoje a gente não tem mais a obrigatoriedade, né, de precisar que o colaborador assine os contra-cheques, né, propriamente falando, e os recibos de férias. A partir do momento que a gente faz, né, via banco, esse pagamento, já é reconhecido, né, como recebimento, porque é na do colaborador. Mas ainda melhor que isso é conseguir fazer o ingresso desse colaborador, o egresso dele, né, virtualmente também, né? Porque a legislação, ela trouxe a facilidade de que a gente não precisa mais estar lá dentro do sindicato, né? Salvo algumas exceções. Algumas convenções coletivas, mas a maioria não, a gente não precisa. Mas como eu coloco ele para assinar? Como eu pego a assinatura dele? Hoje, aquele portalzinho que às vezes muita gente tem raiva, que é o Gov, né? Que a gente hoje utiliza ele para muita coisa, ele também serve para assinatura digital. Então, é reconhecido, gente, é reconhecido que, por exemplo, uma admissão, uma rescisão seja assinada virtualmente. Então, vê a facilidade, Kalina. Eu estou em Recife, por exemplo, admiti um colaborador em São Paulo, e eu consigo fazer a coleta, né, das assinaturas dele, sem precisar ter que enviar por correio ou por algum portador, né, para depois ter que devolver, e pode ter a perda, né, desses documentos, enfim. Com a carteira eletrônica digital, todo mundo tem uma conta Gov, e pela conta Gov, você assina digitalmente, reconhecido pelo governo federal, a sua assinatura. Então, a conta Gov, aquele portal do Gov, que tem muita gente que antes torcia um pouco a cara, o portal do Gov trouxe muita facilidade. O portal do Gov, você assina digitalmente, o seu colaborador tem acesso, o acesso à carteira de trabalho agora é digital, então você não precisa mais assinar a carteira do colaborador. O PPP é eletrônico, você não precisa mais entregar a partir de janeiro de 23 o PPP desse período, ele é eletrônico. Então, tem muitas ferramentas que nos apoiam nisso, né, Camila? Exatamente. E é, assim, fantástico falar desse ponto do PPP, né? Porque até a gente vai falar um pouco mais para frente lá no ponto de social, mas eu vou frisar, aproveitando o gancho, Kalina,
O quanto que hoje as empresas já sabem que, por exemplo, quando a gente envia os programas de medicina e segurança do trabalho, esse PPP do colaborador já está na palma da mão dele, no celular, no aplicativo. Então, assim, eles não precisam mais que a empresa, né, forneça aquele PDF. E, por outro lado, isso também, né, traz para a empresa um risco de dizer assim, poxa, eu realmente estou com a empresa de medicina e segurança que está fazendo correto? Porque quando o colaborador tem isso com mais facilidade, se tiver um erro também, vai ter a Vai facilidade de aparecer com mais facilidade, né? que ele vai estar ali na palma da mão dele. Então, assim, o quanto que a empresa também tem que ter segurança em quem está fornecendo aquele serviço. E aí isso serve para tudo, né, Kalina? Por exemplo, o quanto que eu tenho segurança no meu fornecedor de folha de pagamento, de SST, né? O quanto que meu E-Social está em conformidade, né? Então, esse é um ponto. Isso mesmo, no apoio que esse fornecedor me dá em alguma dificuldade, na consultoria, nas auditorias, como eu posso contar com esse fornecedor? Exatamente. Eu achei maravilhoso o comentário da Tuane aqui, porque ela diz assim: a CTPS manual é um documento de lembranças. É justamente isso, Tuane. Ninguém está mandando jogar fora. Guarde, né? Guarde, porque quando você for se aposentar lá na frente, você pode precisar, né? Porque o que realmente for mais antigo não vai estar lá no E-Social, mas é lembrança. É lembrança, é um documento extremamente importante, mas ele vai ficar com as folhinhas amarelinhas guardado, né? Para quando você vier se aposentar no futuro, né? E aí eu vou brincar, porque hoje eu já pego o cartão do meu CPF, aquele azulzinho, né? Que eu sei que vocês sabem qual é. E aí eu já brinco com meu filho, né? Já digo a ele que eu tinha daquele CPF e ele já não tem mais. É a mesma coisa carteira de trabalho, a gente vai mostrar, né? E vai virar uma relíquia realmente. Mas é isso. Mas isso, Tuane, eu estou frisando, porque é uma realidade hoje que muitas pessoas, né, colaboradores mesmo, né, e nem antigos não, gente nova mesmo, e que não sabe, que ainda não baixou a CTPS digital, que não olha, né, que não se apropria desse documento. Exatamente. A Ilane fez uma pergunta aí, Kalina, perguntando qual aplicativo que ele acessa o PPP eletrônico. O PPP eletrônico, Ailane, ele é acessado pela Conta Gov. Quando ele acessa o Conta Gov, no meu INSS, ele vai ter acesso ao PPP eletrônico, a toda a discriminação das atividades, dos riscos. E só para complementar, que eu vi que você fez outra pergunta, a partir de que momento ele consegue acessar, né? Ele consegue acessar a partir do momento que ele cria a conta, porque a obrigatoriedade das informações do PGR já estão no E-Social, e já estando no E-Social, já estando cadastrada, o PPP eletrônico é automático. Quando mudar uma função, vai mudar lá no PPP eletrônico dele, tudo ele vai ter acesso, é automático. Ele não precisa ser demitido para ele ter acesso. A gente tem que manter esse banco de dados em conformidade. A partir de janeiro de 2023, todas as empresas que têm obrigatoriedade já mandaram seus PGRs, já cadastraram todos os seus riscos, a descrição das atividades e dos cargos das pessoas, e eles estão lá cadastrados. Lembrando que o PPP e as informações de cargo, até dezembro de 2022, eles continuam sendo impressos, mas a partir de janeiro, tudo é pelo janeiro de 23, tudo pelo PPP eletrônico na Conta Gov. E aí, lembrando, né? Eles não têm acesso só ao PPP, eles têm acesso a tudo, né? A partir do momento que a gente sobe no E-Social, já chega lá, né? A gente teve alguns casos, né? De, por exemplo, clientes solicitando que a gente fizesse um desligamento que era sigiloso, mas queria logo a rescisão para fazer uma antecipação, né, de provisionamento, porque era uma rescisão estratégica, enfim. E aí, o que é que a gente faz? A gente faz, de fato, uma simulação. Porque se a gente fizer a rescisão propriamente dita, automaticamente esse colaborador é informado na CTPS digital dele também, tá?
E no início foi bem difícil de explicar, né? Eu não posso gerar agora, porque o E-Social dele vai subir, né, Camila? Isso, porque é tudo em tempo real. Assim como quando a gente faz a admissão, ele já é notificado, né? Você tem um novo contrato de trabalho, tudo bonitinho. A gente tem uma nova pergunta, Camila, da Gabriela Batista. Como consultar o E-Social? Aqui é uma consultoria que atualiza. O E-Social, ele é um portal, Gabriela. É um site, realmente, onde você pode logar, né? Dependendo do módulo da sua empresa. Você pode logar tanto pelo Gov, né? Pessoa física, quanto pelo certificado digital para pessoas jurídicas ou certificado digital pessoa física também, tá? E lá a gente fica um espelho de toda a sua empresa. Hoje é uma consultoria que faz para você, mas você pode entrar lá, você pode, inclusive, ter outra consultoria, auditoria, para ver se está tudo compliance, para ver se está tudo certo. Porque tudo hoje, todo o espelho da sua folha, ela deve constar no E-Social. E aí, não só mais folha, tá? Quando você entra lá, também tem a gestão de SST, né? Tudo direitinho lá. Então, hoje, o E-Social, ele é todo digital. Então, hoje, inclusive, frisando, né? O fiscal que antigamente, né, precisava bater na sua porta, lhe entregar uma notificação, aquela listagem de documentos, pedindo um monte de documentação, ele não precisa mais disso. Ele tem tudo lá, mensalmente, registrado no E-Social. Então, por isso que tanto cuidado, sabe, Gabi? Porque antes a gente precisava ter esse zelo, né, de olhar, mas era uma entrega mensal, né? A Receita não via aquilo ali, o Ministério do Trabalho não via aquilo ali diariamente. Ou E eu ia hoje, lá e corrigia, refazia, não precisava apresentar para ninguém. E agora fica registrado a reabertura, a alteração, o fechamento, o lançamento. Hora extra paga de vez em quando as pessoas estão de férias, que muita gente não dá atenção. Não é isso, Camila? joia, é justamente isso, Kalina. Eu acho que é muito importante frisar, porque hoje as pessoas pensam assim, eu vou fazer e depois eu retifico. Mas até essa retificação fica lá registrado, tá? Então, se isso soar, né, para o fiscal como uma manipulação, né, ou como alguma coisa tentando driblar o que a legislação diz, você também pode ser autuado, tá? Isso mesmo. A gente tem outra pergunta, da Gerciana Pinto. Quem pode ter acesso ao PPP? O acesso ao PPP é individual e intransferível com sua conta Gov, com o seu CPF. Isso para o colaborador. E você tem acesso ao PPP como empresa no envio desse PPP, que vai ser enviado pelo seu sistema de SST. Se for uma consultoria que envie, eles têm acesso ao que foi enviado. E se for a sua consultoria de folha, que também faça a transmissão do SST, tem o acesso ao que foi enviado. Mas o PPP agora é eletrônico e o acesso é por sua conta Gov, pessoal e intransferível. Eu espero que tenha respondido. Joia, Cá, vamos lá, né, para a próxima pergunta. Então, completando com as tecnologias que a gente estava falando, então, como que a gente garante a saúde? Aí a gente já estava falando de PPP, a gente volta para a saúde do trabalhador. Como a gente garante a segurança e a saúde do colaborador no retorno ao trabalho presencial? Caso necessário, né? Se a gente não conseguir, as empresas que não conseguem manter o home office, que precisam ser feito também o trabalho híbrido, como manter essa segurança e essa saúde do trabalhador no momento de estar no presencial? Porque você sabe que volta tudo, né? Volta o trânsito, volta a pegar transporte público, volta a ter todo esse diferencial, né, no caminho, né, do trabalhador até chegar na sua empresa e até voltar para casa. Isso. Eu digo sempre assim, né, que as empresas que voltaram, né, para o presencial, que tiveram essa necessidade, ou até as que vão para o híbrido mesmo, né, alguns dias só, na semana, no mês, enfim, elas precisam entender que o novo normal também chegou para isso,
né? E aí, o quanto que foi importante essa educação da gente de entender que quando eu tô gripado, uma máscara ajuda, né? Quando eu tô gripado, eu posso me distanciar um pouco mais das pessoas, trabalhar um pouco mais isolado, né? Eu tô falando gripado porque acaba sendo o mais normal, o mais comum de acontecer, né? Que antes a gente não se importava muito, não era? Exato, e existem tantas outras coisas, né? Como uma garganta inflamada, tanta coisa que a gente acontece e que a gente pode preservar o outro, né? Então, esse distanciamento mínimo, né, entre uma estação de trabalho e outra, deixar um álcool em gel disponível, né? Enfim, esses detalhes que a gente não se atentava antes, né? Desse boom aí da pandemia. E eu acho que teve muita coisa que veio para ficar assim, né? Coisas boas, né? Como esse cuidado, esse distanciamento, essa higienização das mãos, eu não trocar, né? Utensílios enquanto eu tô. E isso, enquanto eu estou realmente contaminado, né? E aí, não necessariamente estou falando só de Covid, tá, gente? Estou falando no geral. Então, quanto é importante isso aí. E outro ponto, Kalina, também da gestão deixar aquele colaborador confortável ao ponto de dizer, olha, hoje eu não estou bem, né? E aí, dependendo da realidade, óbvio, de cada empresa, de cada situação, manter aquele colaborador, né, afastado durante aquele período. Enfim, óbvio que cada empresa tem o seu cenário, né? Entender a dificuldade, se for uma semana do híbrido, permitir que ele fique todo em home office e encontrar esse meio termo, né? Entender, e aí a gente volta para a comunicação, conseguir se comunicar com clareza e ter essa tranquilidade de acesso à empresa que você está trabalhando. E na segurança, a gente vai falando de segurança, a gente vai para quem está no presencial, para atenção aos acidentes de trabalho, né? Os acidentes de percurso, as notificações, como é que ficou isso, Camila? Então, na verdade, o acidente de percurso há um tempinho atrás, ele voltou, né, a ser considerado acidente de trabalho, passou um período aí sem ser considerado, mas foi um período muito curto. Né? E o entendimento realmente, né, do jurídico, né, do governo, é que sim, é um acidente de trabalho, né? Agora, óbvio, gente, né, tem que ficar muito claro isso. Tem um roteiro para isso, né? Porque existe aquele caso, por exemplo, larguei da empresa, fui no restaurante, jantei, parei, comprei um negócio no shopping, depois peguei outra rota, ou pego o transporte público, né? A empresa me fornece o vale-transporte. E nesse dia não estava acontecendo nenhuma eventualidade, como chuva, greve de ônibus, nada desse tipo. E eu peguei uma carona. Então, tudo isso descaracteriza o acidente de trabalho, né? Não deixa de ter o acidente, né? O colaborador, se precisar se afastar, né? Alguma coisa desse tipo, vai ter do mesmo jeito. Mas eu estou falando da caracterização do acidente de trabalho, né? Porque o acidente de trabalho tem toda aquela questão, né, de impactar no FAP, que dá o impacto, né, no RAT ajustado, e tem todo aquele custo sobre a folha de pagamento. Então, quanto menos acidente de trabalho, né, doenças relacionadas ao trabalho também. Afastamentos, né? Isso, quanto menos histórico disso a empresa tiver, é benéfico para ela também, né? Porque ela mantém o quadro dela de colaboradores e também mantém o FAP dela no melhor índice, né, para que o RAT realmente seja o melhor cenário. Agora, um ponto, Kalina, que eu gosto de trazer, né, no sentido de alerta, é o quanto que hoje a gente tem afastamento por burnout. Né? Quantos afastamentos a gente vem vendo, né, no nosso dia a dia. E assim, gente, vou trazer para vocês uma ótica de quem está do lado de cá. O INSS vem afastando as pessoas por 2, 3 anos. Então, isso é um impacto gigantesco na empresa. Porque esse custo, a empresa tem que devolver no RAT, na folha. O INSS cobra isso das empresas. Né? Então, o quanto que as empresas vêm fazendo um trabalho de prevenção contra isso, né? O quanto que você, empresa,
tem se preocupado com a saúde mental do seu colaborador. Isso também é gestão, né? Isso também é importante. Então, hoje a gente tem plataformas, inclusive, voltando à tecnologia, né? É isso que eu ia dizer. Voltando lá para o início da nossa conversa, plataformas que nos ajudam. Isso, e plataformas de terapia, né, que a empresa pode oferecer para o colaborador, né, inclusive com a participação financeira deles também, né. Cuidado esses, né, com palestras, deixar, inclusive, esse canal, né, de satisfação, né, para o colaborador falar lá, né, ter abertura, e você conseguir identificar, né, que o seu colaborador está com algum problema, para que você possa dar um apoio, né. Isso é muito importante. Eu acho que essa escuta ativa, esse olhar para o lado, né, esse estar com o colaborador aí ao lado é muito importante. Hoje é uma realidade. Desculpa, Cá. Entender que esse colaborador tem que ter momentos de despressurização e tem plataformas como o Gympass para ele fazer uma atividade física, tá? Isso. Com a gente volta para a palavra, né? Esse acolhimento, né, Camila? Exatamente. O acolhimento de entender o outro e entender o seu colaborador, que ele precisa ter a parte pessoal e a parte profissional atendida. Também é nossa responsabilidade essa visão, porque aí ele impacta lá na ponta, quando tem um afastamento. E lembrando que o burnout é uma doença relacionada ao trabalho, né? Então, o tamanho disso, a dimensão disso é muito grande, né? E o Brasil é um dos ranqueados mais no topo da lista, né? Hoje eu não consigo dizer a vocês com precisão, mas há pouco tempo eu olhei e o Brasil estava em 5º lugar a nível mundo. Né? Olha aí. Assim, é um número alarmante, né? É um número gritante. A gente passou por uma pandemia que também, né, aumentou os casos, né? A gente precisa trazer luz para isso também. Mas o quanto que a gente, como gestor, né, como empresa, está olhando para a saúde dos colaboradores? Esse era o alerta que a gente queria trazer, né, Kalina? E a gente vai para a nossa última pergunta, e aqui eu acredito que seja a que tem mais dúvidas, Camila, que tem mais dificuldades. Qual a importância da conformidade do E-Social nesse cenário pós-pandemia? Todas essas mudanças, antes da pandemia, em 2018, a gente começou com o E-Social, e no seu auge, a gente entrou na pandemia, e agora o E-Social já está com muita coisa mudada, muito acompanhamento. Se a gente, já chegando no finalmente, né, de tudo está já escriturado eletronicamente, então, qual a importância da conformidade da folha de pagamento no E-Social, dela ser real, dela estar totalmente conforme a lei? Então, fala um pouquinho para a gente dessa conformidade do E-Social, que é uma grande dúvida e é um grande alerta também. Eu digo sempre que o E-Social, muitas vezes as pessoas enxergam ele só como um resumo final da folha, né? E não é bem isso, né? Se a gente não alimenta ele corretamente, a gente tem risco tanto financeiro, né, quanto um risco gigantesco aí com relação ao que diz a realidade mesmo, né, com relação à conformidade e o que traz a realidade. Por exemplo, vou trazer um exemplo prático para vocês, que acontece da gente ser consultado no sentido de, poxa, meu colaborador pegou um atestado de 10 dias e agora ele pegou de mais 6 dias. Então, a gente sabe que os 15 primeiros dias é custo da empresa, e a partir do 16º dia útil, né, do dia corrido, perdão, dia atestado, já é custo do INSS, ou seja, esse colaborador ele precisa ser afastado, né? Então, acontece das empresas dizerem assim, olha, eu não quero afastar esse meu colaborador. É um dia só, eu vou prejudicar ele vai ter que ir para o INSS, demorar, é uma perícia. Gente, eu concordo que é sofrido, que demora, mas olhem o tamanho do problema que isso pode ocasionar. Imaginem que em menos de 60 dias, esse colaborador pegue outro atestado
com a CID correlacionada a esse mesmo afastamento anterior, e esse novo atestado dele passa de 30 dias, por exemplo, como que você, empresa, vai justificar ao INSS que ele teve a doença há 16 dias atrás, por exemplo, e que você não afastou ele? Imagina que esse colaborador, né, faleceu. Como que você vai explicar ao INSS que esse colaborador não tinha ido para o INSS porque você não queria, entre aspas, prejudicar ele? Então, assim, tem todo um detalhe, né, que o E-Social, ele não é só aquele final da folha, ele não é só o extrator do imposto da folha. Ele precisa trazer a realidade. Então, se a gente precisa afastar um colaborador 1 dia, 2 dias, 3 dias, é necessário. Então, assim, não olhem só por esse lado, né? Que a gente acabava conseguindo fazer isso na Cefip, né? Antes dava para fazer isso sem tanta dor de cabeça. Mas hoje, o INSS puxa lá o extrato dele e diz: você não estava afastado, não, moço. Como é que eu vou te afastar? Puxa o CNIS e lá vai estar a quantidade de dias que ele está contribuindo, né, Camila? E apesar do E-Social a gente só precisar enviar atestados a partir do terceiro de 3 dias, mas e se eles se somarem? Que a lei já fala que eles podem se somar. Como eu deixo de enviar um atestado? E aí a gente volta para as tecnologias. Muitas vezes a gente tem dúvidas, mas, Kalina, eu não consigo que o colaborador me entregue o atestado a tempo. As tecnologias nos ajudam ao recebimento desse atestado. Hoje, sistemas de ponto escaneiam os atestados e a gente tem acesso. Então, a gente precisa ver a legislação de ponta a ponta, né? Entender o que aquilo vai me ocasionar no futuro. Voltando, entender o contexto e analisar todas as possibilidades. Muitas vezes o afastamento por 1 dia, ele afasta, a gente afasta, declara, logo ele volta, fica esperando a perícia, mas ele precisa ter declarado aqueles dias, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E outro ponto, Kalina, que eu acho bem importante, que é uma realidade de muitas empresas também, é enquanto o colaborador está de férias, ele receber comissão, hora extra, né? Como é que a pessoa está de férias 30 dias e na folha dela tem comissão e hora extra? Isso traz margem para o fiscal olhar e dizer, opa, então a gente não está pagando dentro da competência, não é isso? Né? E daqui que a gente explique, né, Camila? O fiscal está vendo sem sua ótica, sem o detalhe. Então, eu preciso deixar o mais claro possível para que qualquer pessoa que não esteja com você fazendo a folha entenda o que está acontecendo. Se está de férias, 30 dias, do dia 1º ao dia 30 do mês, porque a gente declara no E-Social a data do gozo das férias, então ele não tem horas extras, ele não tem comissão, ele não está recebendo dentro da competência o que está acontecendo. Se levantar uma dúvida, pode levantar uma fiscalização. Exatamente. Então, assim, gente, é muita informação. O E-Social, ele precisa, de fato, estar em conformidade. São muitos impactos, né, para a empresa. Então, o quanto é importante você entender como está o E-Social da sua empresa. Como está o E-Social, às vezes até de pessoa física, né? Às vezes a gente tem uma pessoa física que o volume também é grande, que o desafio é grande, que não entende, né? Um produtor rural, seja um doméstico, né? Que tem um volume considerável e às vezes é tão pequeno, né? Quantos domésticos a gente não pega, Kalina, para corrigir, porque umas férias lá de trás foi lançada errada. Né? Exatamente. Então, a gente precisa entender, né, o tamanho, a dimensão e a responsabilidade que o E-Social traz. Passou rápido, né? Já são 11, né? Tão rápido, né? Aí. Eu não sei se vocês... Eita, a Elaine, ela perguntou, podem falar sobre produtividade e admissionais em cálculos de férias? Eu não entendi bem o que seria admissionais. Eu acho que seria adicionais, né? Adicionais. Isso. Elaine, depende muito do que diz a regra interna da sua empresa, a convenção coletiva, né?
Tem nuances aí grandes, né, com relação a isso, mas normalmente, via de regra, é uma média aritmétrica, né, que se paga dentro das férias, mas a gente precisa entender, aí reforço, essa minha resposta não está escrita em pedra, né, porque a gente precisa entender cada cenário, cada convenção coletiva, para realmente ser mais assertivo e dizer, olha, o correto é isso aqui, né? Mas, normalmente, produtividade e adicionais entra como média aritmétrica dentro das férias. E aí, a Viviane, né, ela está falando aqui, ó, sobre afastamento, quando o funcionário está afastado, mas a perícia ainda não tem data, pois o INSS não disponibilizou, né, ele não recebe nem da empresa, pois já está dentro do 16º dia, e nem do INSS, pois está pendente da perícia, ele encontra-se no o limbo, né, previdenciário, e ela pergunta como proceder, né, quanto à possível responsabilização da empresa. A gente tem teses, né, Viviane? Existem 2 caminhos a seguir. O que acontece? Se o colaborador estiver se sentindo bem, existem teses, e aí é o jurídico da sua empresa que vai escolher o melhor caminho. Se a gente for usando a lei ao pé da letra, o colaborador deve esperar até o dia da perícia, e a perícia é paga para ele da data do afastamento até o dia da perícia, né? Mesmo que tenha passado 60, 90 dias. Mas o que acontece hoje é que o INSS não está tendo muita vaga, mas digamos que esse colaborador passou a doença, se sentiu bem e comunicou à empresa para que quer voltar e que tem condição de voltar. A empresa conversa com o seu jurídico e orienta o colaborador a fazer o exame admissional, o médico dando apto, ele pode voltar. Não foi nada muito grave, foi um afastamento. Eu vou dar um exemplo que a gente teve um afastamento de uma pessoa que teve catapora. Então, ele faz o afastamento, a catapora não voltou, não trouxe nenhuma consequência, o médico aprovou a volta dele, e ele volta e fica esperando para fazer a perícia já trabalhando, e apresenta que está trabalhando. Mas digamos que a pessoa sofreu um acidente de moto e quebrou a perna, está esperando uma cirurgia, ou vai fazer uma cirurgia e não consegue voltar. Então, tem que se esperar a perícia do INSS para que ele receba, o que não impede, aí a gente volta para que a empresa, para que a gente volta para o acolhimento, que a empresa encontre uma solução de apoiar esse colaborador no momento em que ele está passando por essa necessidade. Então, veja internamente o que a empresa pode fazer, ajudando com algum vencimento até o momento que ele consiga retornar ao trabalho. Eu espero ter esclarecido, mas se você tiver mais alguma dúvida, se não ficou claro, procura a gente, que a gente já conversa e tira suas dúvidas. Eita, eu estava no mudo, perdão. Eu vi aqui que o Marcelo, ele falou que queria conversar comigo ou com Kalina, né, após o webinar aqui. E a gente está à disposição, Marcelo, lá no LinkedIn, aí no LinkedIn, na verdade, vocês estão aí no LinkedIn, né? Tem os contatos da gente, fica à vontade, tanto comigo, com Kalina, a gente consegue te atender, tá bom? Gente, mais uma vez, queria agradecer, né, a participação de vocês. Realmente passou rápido, a gente vai voltar em breve aí com outros temas. O Victor compartilhou aí, né, o Forms, né, do NPS de satisfação. Queria pedir para vocês encarecidamente responder, isso é bem importante para que a gente possa melhorar, trazer conteúdos, né, para vocês de acordo com a necessidade. Então, queria pedir a participação de vocês, eu prometo que vai ser rápido, né, a resposta, para que vocês possam aí estar ajudando a gente a trazer melhores conteúdos, né, e melhorar a nossa performance. Mas queria agradecer a vocês, estouramos o tempo aí em 4 minutinhos, mas mais uma vez, muito obrigada, viu? E um bom dia para todo mundo. Bom dia, obrigada a todos, nos acompanhem a Benhoff nas redes sociais, que a gente está aqui no LinkedIn, estamos no Instagram, e qualquer dúvida, procurem-nos que a gente vai estar aqui para ajudar todos. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, tchau.